eu poderia ter partido. Por quê? Em 8 meses, o nódulo, que era na pontinha de um dedo, ele já estava desse tamanho. E já tinha dado metástase nas regiões dos linfonodos. Foi uma imprudência minha? Foi. Será que eu não percebia que esse nódulo estava crescendo? Percebia. Mas quando eu comentava com alguém, eles falavam, para de trazer incredulidade, para de ficar traindo coisas ruins. Irmãs, se está sentindo uma coisa negativa em você, isso é um alerta do Espírito Santo. Deus deu sabedoria aos homens. E Ele deu sabedoria aos médicos. Então, não tem por que vocês não irem atrás. Eu fui negligente, sim. Porque eu podia ter resolvido esse assunto lá atrás. Bem, enfim. Quando eu senti uma dor muito forte, não é a do câncer. Porque o que é o câncer? O câncer é as suas células. Por que você não sente dor? Porque o câncer não dói? Porque é as suas células. Uma célula que foi criada e se tornou rebelde porque não sabia para que fim que era. E ela se agrupa, se reproduz, precisa se alimentar como todas as outras células, só que ela forma nódulos e começa a se alimentar das outras. Então ela é uma célula do seu corpo, por isso que não dói. Porém, eu senti uma dor muito forte no braço, que veio do braço como se eu tivesse recebido uma facada e foi pro pico do peito e latejou no serviço a ponto de eu pedir socorro para uma amiga para tirar o sutiã. Eu ali foi o cuidado de Deus. Porque senão, ali, o que é linfonodos, minhas irmãs? Linfonodos são pequenos pontinhos no corpo todo que seguram as inflamações para não correr nada na linfa, que vai para o corpo todo. Então, quer dizer, o nódulo que era pequenininho no seio tomou posse dos linfonodos e poderia ir para o corpo todo. Então, esse primeiro cuidado que eu estou dizendo para vocês é que para vocês, sim, façam o seu exame. Se existe ainda uma recusa, um ponto negativo, volta a fazer o exame, procura uma mastologista, porque ela é especialista na mama, no tocar ela já sabe o que é. Irmãs, agora eu vou falar como é receber um diagnóstico deste. Por mais fé que você possa ter, por mais confiança que você possa ter em Deus, te derruba. Porque a minha vida, quando eu peguei aquele resultado, passou, quando eu nasci até hoje, tudo que eu fiz na minha vida, em 1 minuto. E passou também o que eu poderia fazer e poderia estar sendo interrompido ali naquele momento. Então, o que é uma loucura às vezes, né? Como a Jo falou, eu sou uma mãe hiper coruja. Se eu pudesse colocar meus filhos dentro de uma redoma, eu colocaria. Sim, aquela mãe que se precisar brigar comigo, eu sou aquela super mãe mesmo, que eu acho que a maioria são aqui. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive uma loucura mental, acredito. Eu falei que eu não ia contar para eles. Que eu não ia contar. Como assim? Meu marido falou assim, mas como assim você não vai contar para os seus filhos que você está doente? E quando começar a cair os cabelos? Não tem problema, eu falo que eu já estou com queda capilar mesmo. Por quê, irmãos? O meu filho mais velho tinha 18 anos e o mais novo tinha 12 anos. E o mais velho tinha acabado de ir para Portugal tentar realizar um sonho. Como que eu poderia mandar uma mensagem para ele e falar assim, viu filho, a mãe está com câncer? Como que eu poderia falar para um menino de 12 anos, falar, viu mãe, viu filho, a mãe está com câncer? Se coloca no lugar, pensa nos seus filhos. Quando você recebe uma notícia dessa, a única coisa que você não quer é ver a pessoa que você anda sofrendo. O meu marido, quando pegou o diagnóstico comigo, ele é bem, a Jo sabe, aqui é a irmã dele, linda e maravilhosa. Se você olhar para ela, você vê meu marido. Eles são a cara de um e do outro. Ele é muito recatado, ele tem coração de manteiga, mas em público, ele é muito recatado. Quando ele pegou o resultado, ele chorou. Sabe quando a pessoa perde o fôlego a ponto de
de não conseguir falar, e ele me abraçou, chorando desesperadamente. E a única coisa que saiu da boca dele foi assim: eu não consigo, filha. Me chamo de filha, todo mundo me chama de filha. Ser forte como você é. Eu quis chorar, irmã. Eu quis chorar, mas se eu chorasse, eu derrubava ele de vez. Eu quis chorar várias vezes. Eu chorei muitas vezes, escondida, para que eles não sofressem. E aí eu falei para ele: bem, então tá tudo certo. Você vai ter que aprender a ser forte por mim e vai ter que aprender a ser forte por mim. Porque agora eu preciso que você seja forte. Não é fácil, certo? Mas a gente tem um Deus que é muito maior do que esse, muito maior. Eu vi a minha família. Como que aconteceu? Na igreja, eu falei para o pastor, o negócio é o seguinte: você não pode contar para ninguém. É só eu, o senhor, a pastora só, e eu, meu marido, e eu vou contar para minha mãe só. Ele falou: mas eu falei: não quero, porque se eu contar, o pequeno vai contar para o mais velho que está lá, e eu não vou saber lidar com isso daí, eu não quero. Então, às vezes, o pastor chamava eu no frente para ficar orando comigo às escondidas. Mas, irmã, foi mente da gente. Só que aconteceu uma situação em Portugal que eu fiquei nervosa. Gente, quando a mulher está nervosa, ela faz as coisas sem entender mesmo, né? Faz. Bem, por fim, eu fiquei nervosa e eu falei para ele no telefone, eu falei: Wesley, não faz isso que a mãe está com câncer. E o pequeno estava junto comigo. E aqui, lá do outro lado do telefone, ele ficou mudo e eu falava: Wesley, meu marido não trabalha, o pequeno foi para o quarto, fechou a porta. Isso é jeito de falar, irmãs. Então é hora de você ajoelhar e pedir direção para Deus quando recebe uma notícia dessa. E aí eu liguei para o meu marido e falei: o negócio liga para o Wesley que eu vou tentar consolar o mais novo. Mas você vê como que Deus cuida de todas as coisas? Que na escolinha dominical, o meu filho tinha participado de um teatro e ele era o homem cego que Jesus curou. E eu lembrei disso, que a irmã falou assim: viu, eu andei ali e o Wendel foi ao homem cego que Jesus curou. Então, quando eu pedi para ele abrir a porta, ele olhava nos meus olhos. Porque quando a gente quer saber se alguém está mentindo, o que a gente faz? A gente olha nos olhos. Eu falava e ele não olhava na minha boca, ele olhava nos meus olhos. E eu falava: está tudo certo, está tudo bem, a mamãe é curada. Aí eu falei: você lembra o que você fez e Jesus curou? Aí ele falou: sim, chorando. Então eu falei: então, eu estou curada. O que vai acontecer agora é só procedimentos na carne. É isso que a gente tem que entender. A gente está combatendo o mal através do Espírito. O que acontece muitas vezes é na carne. Então, irmãs, isso é mais ou menos o que eu posso falar para vocês sobre receber um diagnóstico. Agora pode perguntar: Milene, mas como que funciona um tratamento de câncer? São protocolos, tá? O oncologista que decide juntamente com a mastologista. No primeiro instante, o que era o protocolo deles? Vamos fazer a cirurgia, depois a químio, depois a rádio. E aí eu passei num cirurgião plástico. Olha, irmãs, eu sinceramente baqueei, porque ele falou assim: olha, nós vamos fazer a cirurgia e a sua cirurgia vai pegar um corte daqui até aqui, nós vamos tirar todo o seio, você não vai ter mais a auréola, você vai tirar o bico e talvez a gente consiga reconstruir, e mostrou as imagens. Para uma mulher que nasceu com seios, porque a coisa mais linda de uma mulher é quando começa a crescer os seus seios, que ela se torna realmente mulher. Aqui, eu saí de lá praticamente carregada pelo meu marido e eu declarei: a sua palavra tem poder, a sua oração tem poder, desde que, como cantamos aqui, vir do seu coração. Quando você não duvidar que Deus ele é poderoso para fazer. Pois eu saí de lá declarando: pois eu não vou ser mutilada, não vou ter danos nenhum. Eu falei: inimigo, você nunca me deu nada, então você também não pode tirar. Eu não vou ser mutilada. E eu declarei isso porque Deus, o meu Deus, é muito maior. E aí, quando eu voltei no oncologista, ele tinha conversado com a mastologista e ele falou assim: olha, nós mudamos o protocolo. Eu falei: ah, é? Como que é o protocolo? Aí ele falou: o protocolo agora é o seguinte: nós não vamos fazer a cirurgia, nós vamos fazer primeiro a quimioterapia, depois a cirurgia e depois a rádio. O que é a quimioterapia?
que as pessoas às vezes confundem, né? O que é quimioterapia, o que é a radioterapia. A quimioterapia você injeta medicamentos na veia, tá? A radioterapia é como se você colocasse o sol muito próximo para queimar a região, para que realmente nada se produza mais no local, sabe assim, para queimar. Então, tem a quimio e tem a tal. A quimioterapia, para mim, foi a pior. Eu teria que fazer 14 químios, 28 radioterapias e mais a cirurgia. Irmãs, tem todo tipo de câncer. O primeiro exame que eles pedem para fazer é o ultrassom, a mamografia, aí tem a punção, que é como um revólver que tira fragmentos do nódulo, e esses fragmentos é encaminhado para uma biópsia, e depois da biópsia, quando você realmente recebe o diagnóstico de carcinoma maligno, aí é encaminhado para Campinas, para um instituto mais avançado que identifica cada situação daquele câncer. São nomes que dão. Irmãs, eu fiz a quimioterapia na Unicamp, que eu sei que tem gente que faz, são divididas entre vermelhas e brancas. No meu caso, no caso do câncer que tinha se alojado, ele estava desse tamanho no meu seio, estava nas regiões do linfonodos, então eles não usaram esse protocolo. Se eles me perguntar que câncer que é, eu não sei, porque, como disse aqui, eu não vivo do que vejo, mas do que creio. Quando eu recebi o diagnóstico, eu enfiei numa gaveta, eu só levava quando os médicos pediam. Então, realmente, eu não sei. Se era grau 4, 3, 2, não sei, não me importa, porque eu coloquei um versículo na minha mente, que é Isaías 53, 4, 5, que verdadeiramente ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E eu declarava isso de manhã, de tarde e de noite. E aí, eu fiz aquilo que eles indicaram, que foi até uma orientação do pessoal da Itália, só que ele falou para mim que essa não poderia ser uma quimio fraca, não poderia, porque ele era muito agressivo, e como ele estava numa região que poderia ir para o corpo todo, teria que ser como uma pancada, para inibir de vez, para ele não se alastrar ainda mais, porque metástase já existia. Então, na primeira quimio, irmã, antes de ir para a quimio, eu falava, mesmo que eu bebesse de bebida mortífera, nenhuma alma me causará. Eu declarava os versículos bíblicos, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, e eu declarei. Só que quando eu tomei a primeira quimio, eu fiquei 8 dias internada, porque a quimioterapia, ela destrói as células. Ah, mas aí destrói as células, só as células malignas? Não, ela destrói as células, seja ela maligna, seja ela sadia. E o que é essa célula? Essas células, por isso que cai o cabelo, eu também não sabia. Por que sempre cai o cabelo, a pessoa tem problema na unha e na pele, as pessoas oncológicas? Porque as células do câncer são essas células que se reproduzem rápido, que são as mesmas que produzem o cabelo, que produzem a unha, que produzem a pele. Por isso que quando eles mandam a quimioterapia, as células que produzem isso também são danificadas. Bem, acho que deu para entender. Se alguém tiver dúvida, a Jo pode passar, estou à disposição. Só que eu não vim aqui para falar dos feitos do inimigo, não. Eu vim para falar o que Deus fez por mim. Eu fiquei internado, e quando você está na tribulação, muitas vezes você não consegue orar. Por incrível que pareça, a irmã também na música falou, e hoje eu estava pensando exatamente no versículo da mulher do fluxo de sangue. Porque tinha momentos que a dor era tão absurda. Eu vomitei muito. Eu tinha feridas no corpo inteiro, na boca, sentia dores terríveis no corpo. Então tem horas que você não consegue mais orar. Aquilo se torna quase que impossível. E aí eu lembrava que a mulher de fluxo de sangue falava, se eu tão somente tocar nas vestes. E eu falava, Senhor, então se eu tão somente falar o seu santo nome. E eu falava, Jesus, 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 Jesus. E eu fui vencendo. Não por minhas forças, porque o corpo estava totalmente fragilado.
Eu vomitava sangue às vezes, por causa que não tinha mais o que vomitar e feria toda a rede do esôfago. Eu tomava medicações fortes para suportar depois da quimioterapia. Teve um momento que eu quero falar, quando você busca Deus e Ele passa a ser íntimo com você, que nem Jó disse, né? Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu passei a ver Deus. Porque Ele falava comigo, porque eu abri meu coração. A nossa irmã da música hoje falou, é hora de você rasgar as suas vestes e abrir o coração, porque às vezes Deus está tentando te falar, te dar uma instrução e você está totalmente fechada. Sabe fechada por quê? Porque você acha que é capaz de fazer sozinho. Porque quer pelas suas forças. E Deus está falando, não é pelas suas forças, não é pela sua força. Jogue em mim o seu peso, o seu fardo, para que seja leve. E é o que eu fiz. E aí, eu tive um momento que eu não conseguia levantar da cama. Porque quando você, só para entender, o mínimo que um ser humano pode suportar de plaquetas, no mínimo de plaquetas, são 3.000. Eu cheguei a 1.000 de plaquetas. Eu tinha que aplicar uma medicação no abdômen, né? Ou muito próximo do umbigo, para que as plaquetas fossem restauradas. Eu tive febre de 42 graus, porque quando essas plaquetas caem muito, a sua imunidade vai no pé. Eu tive uma infecção que eles não localizavam. Se eu alterasse mais alguma coisa, eu ia para a UTI. Eu fiquei em isolamento e os diagnósticos todos os dias eram piores. Quando eu pensei que era só um nódulo e eles me deram a resposta que era uma metástase e que na verdade eram 3, eu também baqueei. Irmã, a gente vai baquear às vezes. Só que aí que está a diferença. Você tem que voltar na posição que Jesus te colocou e falar, peraí, eu estou crendo num Deus que é possível ou crendo num Deus do impossível? E crer com toda a sua força. Teve esse momento que eu não conseguia levantar na cama e eu estava sozinha, porque às vezes meu marido falava, você não quer que eu chame a sua mãe para ficar aqui e eu vou trabalhar? Eu falei, não, eu estou bem, mentira. Eu não estava, mas eu não queria prejudicar ninguém, nem causar nada. Que eu levantei e eu quase caí. E aí eu falei, crendo, eu falei, se eu sei quem eu tenho crido e o meu Deus me ama. Eu sei que Deus me ama e eu vou vomitar no banheiro. E eu fiquei tentando vomitar e não saía nada. E aí o inimigo, onde que o inimigo age? Ele não pode te tocar, irmão. Só que ele pode te influenciar. Ele pode lançar dardos na sua mente, a ponto de você começar a crer que aquilo é uma realidade e começar a aceitar como verdade. E aí ele fala assim, nossa, mas Deus te ama? Mas por que você está passando por isso? Eu quero contar essa experiência com Deus, que eu queria que vocês também tivessem experiência com Jesus. Como Paulo teve, depois que a gente tem essa experiência com Jesus, a gente não consegue viver mais em lugar nenhum. E aí eu caí no banheiro, e eu fiquei lá, olhando para a janela, e eu falei assim, Deus, eu sei que tu me amas, mas eu já não consigo mais mensurar o tanto desse amor, chorando desesperadamente. Só que o Espírito Santo ficava aqui, falando, para de falar incredulidade. Só que aí Deus também usa a nossa mente, o nosso coração, Ele também fala. Ele usa pessoas para te trazer a verdade. E nessa hora veio uma mensagem na minha mente muito grande. Igual eu falei, eu sou uma mãe coruja e vocês não mexem com você. Então assim, ninguém podia falar nada para os meus filhos, tanto que eu tentei esconder. Então Deus sabia do meu amor por Deus, pelos meus filhos. E aí veio uma pergunta na minha cabeça. Às vezes Deus está falando alguma coisa na sua mente que você não está conseguindo entender. Então é hora de vocês se calar e tentar entender o que Deus está falando. E aí ele falou assim, como que você ama seus filhos? Isso aconteceu comigo, irmãs. Eu nunca tinha tido essa experiência. Sempre amei Deus de todo o coração. Ele falou, como que você ama seus filhos? E eu falei, não envolva meus filhos nisso. Pelo amor de Deus, Deus, não envolva meus filhos nisso. E ele insistiu, como você ama os seus filhos? E eu falei, mano, acho que a maioria aqui é mãe, eu falei em detalhes como eu amava e como eu amo meus filhos. E aí quando eu terminei de falar, veio uma segunda pergunta. O que você deseja para os seus filhos?
E eu já chorando desesperadamente, porque eu sabia que era Jesus falando comigo. Ele falou, e eu falei o que eu queria para os meus filhos. E eu contei e mencionei cada coisa que eu desejava para cada um deles. Quando eu acabei, o Espírito me falou a terceira pergunta. Se um desses filhos tivesse muito doente, no hospital, o que você falaria para ele? Ali, mano, eu não conseguia, fiquei bastante tempo sem conseguir responder, porque eu não conseguia imaginar uma situação dessa, e eu imagino que minha mãe deve ter passado de ver a filha doente, né? E tentar conter o choro, quando às vezes tinha vontade de chorar. Eu sei que a minha cunhada que está aqui se escondeu algumas vezes, depois que eu voltei do hospital, que eu estava muito inchada por causa da quantidade de medicamento, e só que eu sabia que ela estava chorando. E eu queria consolar, só que ao mesmo tempo eu não podia consolar. E ele fez essa terceira pergunta, e enquanto eu não respondi, a pergunta não saiu na minha mente. O que você faria se um dos seus filhos estivesse muito doente? Irmãs, e eu falei, se um dos meus filhos estivesse muito doente, eu diria que essa doença não é nada, e que eu vou ficar com ele até o fim, de mãos dadas, e que a gente vai sair desse hospital com a vitória. E aí, deu aquela paz, e veio a resposta. Eu amo você como você ama os seus filhos. Eu quero para você o que você quer para os seus filhos. E essa doença para mim não é nada. Eu estou com você até o fim, de mãos dadas. E nós vamos sair juntos dessa doença com uma vitória. Irmã, depois desse dia, foram só procedimentos na carne, foram só protocolos. Trocaram 4, 5 vezes o protocolo da quimioterapia, porque eu não suportava, o meu corpo não suportava as quimioterapias, eles tinham que ficar trocando a medicação, porque todas as reações adversas o meu corpo sentia. Eu tinha que ir para o hospital aqui de Indaiatuba todo dia quase, para tomar medicação para suportar a dor. Mas eu sabia quem estava comigo. Jesus disse naquele banheiro para mim, que estaria comigo todos os dias, de mãos dadas, até eu sair com a vitória. O que eu estou querendo passar para vocês, irmãs? Isso foi uma história minha, uma fragilidade minha, uma luta que eu tive que passar. Mas quem garante aqui que vocês também não estão passando por uma luta? Seja na sua família, seja com seu marido, seja com seu filho, até mesmo de uma doença. Só que eu quero dizer para vocês que existe o mal, existe, mas também existe um Deus que Ele é poderoso para fazer. Irmãs, eu fiz 13 quimioterapias, eram para ser 14. Só que o Espírito, o inimigo falou para todo dia o inimigo falava na minha mente que eu ia morrer, que eu não ia ver meus filhos jogar bola, que eu não ia ver nunca mais eles jogar bola, que eu não ia ver meus filhos casarem, que eu não ia ver meus filhos, porque eles sabem quanto eu amo meus filhos, e que eu não ia ser avó, e que meu marido ia ficar sozinho. Bem, para quem não sabe, o meu marido, eu tenho histórias de vida, que nem Davi, que venceu o urso e o leão, depois foi lá e combateu Golias. O meu marido ficou tetraplégico antes de eu ter câncer. Então, eu sei o Deus que eu creio, eu sei que Ele é capaz de fazer. Então, mas às vezes a gente vaqueia, às vezes a gente duvida, a gente às vezes cria uma certa resistência em crer e quer fazer por sua conta. Só que Deus só falava isso para mim todos os dias. Dá o primeiro passo e eu vou te carregar no resto. Então eu dava o primeiro passo para levantar, eu dava o primeiro passo para tentar comer, eu orava todos os dias. Então assim, eu lia a Bíblia, eu lia livros, eu lia testemunhos. Por isso que eu não sei do diagnóstico, porque eu não me foquei nisso, irmã. Pare de focar no seu problema, de falar do seu problema. Pare de falar do tamanho que é o seu problema. Que tal agora a gente pegar e falar, puxa vida, eu tenho um Deus que criou o céu e a terra, eu tenho um Jesus que pagou um preço terrível naquela cruz para que eu não sofresse.
já pagou. Então aquela doença em mim era indevida. Eu falo, você não pode, porque Jesus já pagou um alto preço. Ele sofreu para que eu não estivesse aqui. E é isso que eu recebi a cura. E sabe o que foi? Eu fiz as 13 quimioterapias, tinha que fazer a 14, o Espírito Santo falou, não faça, porque realmente o seu corpo não vai suportar e você vai ficar internada de novo. Eu mandei mensagem para um oncologista e ele falou, de jeito nenhum, ele me chamava de Leninha. De jeito nenhum, Leninha, você vai fazer hoje. Eu falei, não, porque assim, eu fiz pela Unimed. Toda vez que vai fazer uma quimio, eles ligam para o oncológico e falam assim, você autoriza? E eu autorizei, e eu tinha que autorizar, e eu falei que não. Bem, ele falou que só ia liberar se o diagnóstico fosse 100% de cura. Não é comum ter 100% de cura só com a quimioterapia. Eles fazem a quimioterapia para redução, depois fazem a cirurgia para retirada e a radioterapia para encerrar. Mas eu sabia em quem eu estava crendo. E eu era 100% curada. Eu estou 100% curada. Quando ele pegou o diagnóstico, porque eu colocava a mão nos meus seios e falava assim, esse câncer, não sei de onde que veio, mas ele vai embora. Vai desfarelar que nem areia. Quando ele pegou o diagnóstico, é onde a sua palavra realmente se torna realidade. Ele pegou o resultado incrédulo, falou assim, não pode ser, você está 100% curada com a quimioterapia, não acontece isto. E contou para a estagiária, falando com a estagiária na minha frente, o nódulo dela desfarelou que nem areia. Exatamente o que eu declarei. Então, por isso que eu falo, para de falar no que é ruim, começa a declarar o que você quer que aconteça. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. E a sua palavra tem poder. Tiago diz que o poder da vida e da morte está na língua. Se você só fala coisa ruim, só coisa ruim vai acontecer. Mas é hora de você mudar a sua história falando o que você quer que aconteça. Então, às vezes, você pode ter um problema na sua família, e aí você orou hoje, e amanhã não resolveu. Foi um ano de tratamento, irmã. Foi um ano de um bom combate. Que eu sabia que os diagnósticos eram ruins a cada dia. E cada vez que eles faziam um exame, falava que a minha saúde tinha cada vez mais se debilitado e que as plaquetas realmente tinham cada vez mais reduzido. Mas eu creio que Jesus, que curou lá atrás, é o mesmo que curava hoje e que vai curar sempre. Então, eu acho que eu falei muito já, né, João? Eu quero que vocês aprendam que fé nós temos, mas o que a gente precisa aprender é manter a fé mesmo diante de toda a dificuldade. Então você orou hoje pela sua família, pelo seu filho drogado, você orou pela sua saúde e amanhã você acordou e está do mesmo jeito. Mas será que Deus não está fazendo? A minha resposta demorou um ano, mas teve. Hoje, esse tempo atrás, o médico me falou que agora eu não preciso mais ter acompanhamento em 6 em 6 meses, porque já se faz 5 anos. Eu vou agora só daqui um ano. Então é uma vitória atrás de outra vitória. Então, o que você tem pedido para Deus, crer que Ele está fazendo. Lembra quando o Daniel, né, que orou, e aí falou assim, Daniel, a gente ouviu a sua oração, mas os inimigos nos pararam, e aí demorou para chegar. Quem garante que você, na sua primeira vez que orou, Deus já ouviu, porque Ele já ouviu. Só que tem um tempo para isso acontecer. Se você é incrédulo, as coisas não acontecem. Elas param, a semente não brota. E eu só colhi, não é por meu esforço, mas porque eu coloquei que não era na minha força, mas na força de Deus. Então, qualquer dificuldade que vocês estejam passando hoje, é hora de vocês colocarem no coração de Deus, lançar para Ele as suas petições e crer que Ele é poderoso para fazer. Porque se fosse pelos diagnósticos, eu não estaria aqui. Porque em nenhum momento os oncologistas ou a mastologista falou que eu ia ser curada. Eles não falavam que eu não seria, mas falavam que iam fazer de tudo para que isso acontecesse. Porque eles sabiam que o câncer que tinha se alojado estava muito avançado e com metástases numa região que não tem como curar, assim se não fosse muito drástico, e eu teria que suportar. Então, vamos aqui colocar como um exemplo
como uma vacina. Eu não estou aqui para que eu seja um medicamento para vocês, mas que eu seja uma vacina de prevenção. Que vocês não precisem passar por tudo que eu passei por causa do seu medo. Porque às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem medo, mas, irmãs, vai procurar descobrir o que te incomoda, porque o Espírito Santo incomoda, tira alertando das coisas. O câncer não é brincadeira, esse diagnosticado no começo é 90%. No meu caso, ele já estava avançado. Mas mesmo assim, porque Deus não é um Deus do possível, Ele falou, eu sou um Deus do impossível. E se, aí, teve um momento também que o inimigo falou na minha mente assim, que eu merecia. Isso acontece muito. Você merece estar doente, porque você fez isto e isto na sua vida. E eu senti realmente culpa, porque não era mentira do inimigo, eu fiz mesmo, isto, eu fiz. Só que Jesus falou comigo, Ele falou assim, não é por merecimento que eu vou te curar, é porque minha graça te basta, e a minha graça te alcança. Eu quero, por amor a você, mas porque se for por merecimento, a gente erra todo dia. Mesmo, é lógico que a gente aprendeu que se erra, volta, se arrepende, pede perdão. Só que se for por merecimento, então Jesus, quando estava curando, ele por acaso você viu algum momento da Bíblia, Jesus quando curava falava assim, você foi bonzinho esse ano? Vocês escutaram alguma vez na Bíblia ou ler que Jesus perguntava, você foi bonzinho? Então você foi bonzinho? Eu digo, não, irmãs, a sua fé te curou. Porque o que Deus procura é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês têm que ter fé. Fé todo mundo tem, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Todo mundo tem. Mas manter a fé no meio da tribulação que mostra o verdadeiro cristão. Vocês lembram quando estavam os apóstolos no barco e Jesus estava dormindo? E eles pegaram e tiveram medo. Eles estavam com Jesus e tiveram medo. No meio da tribulação eles tiveram medo. E gritaram a Jesus. Está errado, irmã, quando você está no fundo do poço e gritar a Jesus? Não. Eu gritei várias vezes, irmã. Várias vezes eu pedi para deitar no colo de Deus porque eu não conseguia dormir. Não tem, porque Ele é um Pai amoroso. Jesus é um mestre que salva. Só que o que Jesus fala depois que Ele acalma os ventos e acalma o mar? Por que sois tão tímidos? Por que a gente é tão tímido? Por que a gente não crê que realmente Deus delegou, através de Jesus, que todos nós tivéssemos autoridade aqui em nome dEle? Por que eles, convivendo com Jesus, não repreenderam o mal? Por que a gente duvida que é capaz, no nome santo de Jesus, repreender o mal, afastar o mal de si? No mundo tereis aflição. Eu não estou falando que vocês não vão passar aflição a partir do momento que vocês entenderem que tem o Espírito Santo que mora dentro de vocês. Vai acontecer. Principalmente aquele que crê, vai ser realmente, como a gente falou, né? Vai ter sempre um levante, vai ter. Só que aí que está, na hora que o mar se levantar e o céu ficar escuro, é a hora de falar, não, eu tenho um Deus e Ele é capaz de todas as coisas. Espero que tenha ajudado. Se vocês precisarem de alguma orientação, pode pedir para a Jo e entenda isso hoje como uma vacina, irmãs. Não esperem 1, 2 meses, 3 meses para fazer o exame, tá? Não deixem, porque o tratamento não é agradável. A gente tem a Deus, mas a gente também tem que ser prevenido, tá? A fé não nega prudência e a gente precisa ser prudente. Tá bom? Obrigada. Você crê nesse Deus? Amém. Chama a sua aqui para ela apresentar as visitantes. Você aqui